Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Esse dia não tem nada, né? Nessa pandemia, então. Acabou, menino. Nessa pandemia a gente tá tendo que se reinventar. Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. Você agora pode ser um apoiador desse podcast. Que tal juntar forças com a arte e colaborar? O link tá na descrição. E tem PicPay, Pix, transferência bancária, o que você preferir. Seja um apoiador dessa ideia. Agora vamos ao episódio de hoje. Bom, a gente já começou aqui esse bate-papo, que é sempre assim, o autor a gente já tá valendo já? Assim, já tá valendo, já vale, é assim, já vai ali, pá, vamos, tá pronto, susto. Tá indo. Tá me escutando bem? Tô te escutando bem, seu microfone tá ótimo, eu adorei todo esse profissionalismo, já é um podcaster profissional praticamente. Eu queria que todo convidado fosse assim, aplicado, que nem você. Saulo Vasconcelos, obrigado pela oportunidade de bater esse papo aqui comigo. Tenho certeza que a sua trajetória vai incentivar esses jovens artistas que escutam e assistem o podcast. Eu já queria começar perguntando o seguinte, Saulo. Eu queria saber o que é que tem nessa água de Brasília que vocês saem cantando como pássaros raros. Cara, mas eu achava que era só em Brasília, mas acontece que tem água no Rio de Janeiro, que o povo também canta muito, né? Já canta de um tempão já. Aí também tem uma água lá em Florianópolis, tem uma galera que tem mó boa em Florianópolis, tem uma água também especial, é a mesma água que abastece. Fortaleza também, tem uma água incrível, que eu fui dar um workshop lá, assim, jurando que ia ser difícil catar talentos e tal, e foi assim um tapa na cara, um susto. Então a água ela desemboca em várias cidades, assim, a gente não estava sabendo. Mas de Brasília, para falar de Brasília, eu acho que a gente tinha... Era um grupo de pessoas muito, muito especial, assim, que cantava em corais, e aqui tem uma tradição bem forte em coral, tanto é que a gente foi... Em 1900 bolinha, a gente foi um tempão atrás para a Espanha, ganhou o primeiro lugar e ganhou prêmio Revelação. Aí depois fomos para a Itália, participamos de 9 categorias, ganhamos 8. Foi absurdo, assim. Claro, coral amador, né? Mas assim, num nível mundial, você ganhar 8 de 9 categorias, você fala, ok, tem um grupo aqui de uma galerinha que pelo menos é apaixonada e tal. Por cantar. E aí, ali que eu desenvolvi minha paixão pelo canto, e eu acho que em musical, que é a minha praia, para quem não sabe, né? Em musical, se você não cantar, não tem muito o que fazer, né? Assim, você consegue trabalhar em algumas áreas, com alguns papéis, mas eles são mais limitados, né? Tem aquele papel específico que é para ator, que não precisa cantar tanto, ou aquele papel específico para bailarino, que não precisa cantar tanto. Mas, no geral, se você souber cantar, tanto melhor, né? Se você souber cantar, dançar e interpretar, putz, aí é o 3 em 1 ali, é o diamante, né? Mas aí me fala, você no seu auge dos 26, 27 anos, faz um teste para fazer o Fantasma da Ópera no México, e seu primeiro grande trabalho foi o Fantasma da Ópera no México, não foi? Sendo protagonista. O profissionalzão foi, porque assim, até então minha estreia tinha sido em ópera 2 anos antes, em Madame Butterfly, de Puccini, e aí depois eu fiz uma estreia em musical naquele mesmo ano, que foi fazendo Jesus Christ Superstar. Eu fazia o Judas, que é quase um protagonista, né? Ele protagoniza é o Jesus Cristo, e ele como antagonista, né? Os dois protagonistas, assim, um do bem, outro do mal, vamos dizer. São os solos mais fortes e marcantes do musical. São os mais fortes os mais fortes e marcantes. E o Judas, tem gente assim que fala que é Judas Superstar, porque o cara, a presença dele é tal, a força dele é tal, que ele é fundamental para a história, e ele é o grande traidor, né, como todos sabemos, né, da história. E aí foi a minha estreia musical, e no mesmo ano. E aí depois eu fiz Barbeiro de Sevilha, Dom Giovanni Giannischicchi como ópera, fiz A Bela e a Fera, fiz uns musicais assim, mas todos eram assim, sabe? Você fazia 3, 4 apresentações, ganhava um cachezinho e estava lá de volta à luta. E aqui em Brasília o cachê era bem baixo, né? Eu lembro que fazia umas 8 apresentações de A Bela e a Fera, como fazia o Gaston na época, que é o tipo vilão. Para quem não conhece a história, eu fiz 8 apresentações com orquestra de teclados de Brasília,
maravilhoso no Teatro Nacional Cláudio Santoro, mas deu R$ 800 de cachê, né? Então era mais uma atividade mais por amor que dava um dinheirinho ali para você, tipo, comprar um negócio bacana para você vestir e pronto. E aí o contratão mesmo, veio 2 anos depois da minha estreia em ópera, que foi o Fantasma da Ópera, que foi um troço assim, uma combinação de, sim, estava preparado, sim, tinha talento, mas teve muita sorte também, estar no lugar certo na hora certa. E, inclusive, uma das entrevistas que eu vi no seu canal foi do Paulo Schott, porque uma das razões por eu ter parado no Fantasma da Ópera foi estar em São Paulo para acompanhar o trabalho do Paulo Schott e do Sandro Christopher, que na minha época era professor de canto. E aí eu estava ali e aí aconteceu uma série de coisas, sabe? Uma ligação de um amigo do Sandro, ligou para ele para falar de um musical, de uma audição de um musical que chama-se Rent, que ia ter em São Paulo. E aí eu falei, não, eu quero fazer essa audição, Sandro, me conta que é isso que esse seu amigo está ligando para falar de te pedir. Esse amigo estava pedindo conselhos para o Sandro do que cantar para essa primeira audição de um primeiro musical que viria em São Paulo, que a gente saberia anos depois que aquilo ali seria um projeto piloto do que é hoje a Time for Fun, para levar para a formação de público, para ver se aquilo dava certo, para ver se investia naquilo ou não. E aí eu também fiz audição com toda uma galera, Jarbas Homem de Melo, Marcos Tumura, Alessandra Maestrini, estava lá no meio da galera. E aí esses caras que estavam fazendo audição para o Rent, que fazia parte de um grupo de criativos, de um corpo de criação, eles eram todos mexicanos, porque o know-how vinha do México, o Brasil não tinha esse know-how, então houve um intercâmbio de know-how com o México, e aí essa galera que veio do México falou assim, quando me viram na audição, falou assim, você não tem interesse em fazer audição para o Fantasma da Ópera no México? E eu jurava que aquilo era uma brincadeira, né? Porque nem no maior dos meus sonhos eu me via fazendo Fantasma da Ópera. Eu nem me imaginava fazendo Fantasma. Eu achava que era para fazer coro no primeiro momento. Não desmerecendo, né? Mas não me achava capaz sequer de fazer o papel. Não, ele falou assim, não, é para o Fantasma mesmo. Eu falei, tá bom, então toma aqui meu cartão, toma aqui meu e-mail. Assim, jurando que era tipo sei lá, um blefe. Sei lá, não sei, não acreditei em nada. E aí, no final das contas, era verdade. Eu fui parar na Bélgica e fiz audição, 11 audições. O teste foi na Bélgica para ir para o México? Na Bélgica, exatamente. E foi uma sequência de sucessões, né? Eu estava muito focado no Rent, que era o meu sonho fazer, porque eu queria fazer. Aí ficava ligando para São Paulo todo dia para perguntar se eu tinha passado depois que eu fiz o teste. Passei. Não. Quer dizer, não temos a resposta. Aí, finalmente, lá na 18ª ligação, a mulher falou assim, Saulo, você não passou. Ela já até reconhecia a minha voz. De tanto que eu ligava, de ansioso, né? Oi, tudo bem? Passei. E aí ela não sabia, não tinha resposta, até que na 18ª vez, 19ª, ela falou, você não passou, cara. Eu já vi essa lista umas 3 vezes, porque eu tô com pena de você, porque você já ligou aqui tantas vezes que eu tava torcendo por você. E aí eu desliguei o telefone e, cara, eu falei, agora é um sinal, né? Não vou mais mexer com isso. Porque, poxa, toda uma vida aí dedicada e não está dando resultado. Acho que está na hora de ceder a pressão da minha mãe de fazer um curso na faculdade, que eu fazia economia. E aí, cara, juro para você, eu fiz uma oração assim, agradeci, porque aquilo era um sinal. E aí o telefone tocou para marcar, ligando lá do México para marcar a minha audição, para o que me levaria ao Fantasma da Ópera dali a alguns meses. Você consegue lembrar desse seu sentimento no dia da estreia? Eu desabei, né? Porque aí quando eu saí para agradecer, eu ouvi gritos de bravo e tal, e não tinha nenhum amigo na plateia. Nenhum. Isso foi também uma novidade na minha vida, porque, poxa, era longe, né? Que dava pra galera ir, assim, pegar um aviãozinho ali na Cidade do México, ver o amigo estrear.
Então eu desabei, falei assim, nossa, cara, saiu um peso assim das costas mas não tinha acabado, porque aí depois tive que lidar com outras questões por causa exatamente da inexperiência, né? De ter que lidar com 8 espetáculos por semana e o quanto aquilo cansava a voz, e administrar a voz, e administrar o cansaço, chegava morto em casa. Eu não queria fazer mais nada da vida. Aí também afetava o psicológico, porque não tinha amigo, não tinha família. Ligar não era barato, a internet ainda estava lá dando seus primeiros passos. Não era fácil assim ligar um WhatsApp, um Zoom hoje e sair trocando ideia com a minha mãe quando eu tivesse saudade. Era bastante caro. Então foi assim, até pegar o jeito, foram 6 meses depois da estreia, uns 8 meses, 9 meses depois que eu cheguei. 6 meses depois da estreia, ali eu estava tranquilo. Até ali foram 8, 9 meses de provação, de dificuldade, de superação, de muita coisa que, cara, eu viveria tudo de novo assim, amarradão, porque foi demais. Né? Na hora você acha que você vai ter um troço, assim, mas depois que passa, você fala, cara, é isso aí. Valeu a pena, né? Todo esse empenho. Valeu demais, valeu demais, valeu demais. É porque ninguém sabe, né? Mas a gente abre mão de muita coisa para viver sonhos como esse, né? Você abriu mão do conforto da sua mãe, de ter ali a sua casa, seus amigos, aí de repente você está num país vivendo uma outra realidade, né? Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. Então, uma coisa, por exemplo, quando você sai de Brasília, por exemplo, e vai trabalhar em São Paulo, qualquer coisa, você pega um aviãozinho e já está de volta em casa, passar um final de semana, dar uma escapada e vai desanuviar. Ali realmente era muito longe. E isso que você falou do sonho é bem isso mesmo, né? O sonho é incrível, é incrível, é incrível, até a hora que você tem que trabalhar duro para... Boa, beleza, conquistou, agora mantém aí, filho. É uma coisa muito interessante, assim, é ali que vem o crescimento, né? Porque nada grande. Eu já dizia o filme do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E me foi dado um grande poder de uma grande oportunidade, na verdade, né? Fazendo uma metáfora aí, com o Fantasma da Ópera em outro país, né? Porque poderia ter sido feito por um mexicano. Isso foi um problema por um tempo, né? Foi um problema que a imprensa levantou. E eu consegui passar por cima disso e ser aceito, né? Tanto pelo quanto pelo público e tal, e deixar uma base de amigos e admiradores e fãs muito legal quando eu fui embora de lá. Os fantasias ven verdade ideal, que hombre y misterio son. La puerta al laberinto restante lì, fantasma della opera. E aí depois você volta para o Brasil e faz Lemis e um outro grande personagem, né? O Javert. Eu queria entender, uma vez que você fez o Fantasma, aí Lemis, que é um outro grande musical, né? Se você pôr na lista dos grandes musicais, quais são, né? Fantasma, Lemis, Cats, que você também fez. Então, aí queria entender essa oportunidade no Lemis. Você foi convidado ou ali você teve que ser testado também? Eu fui testado, mas eu fui convidado, porque eu mandei eu sabia que o Les Misérables vinha para o Brasil por causa dos meus amigos, né? Que estavam toda a leva de Brasília, da água maravilhosa, estavam todos lá na fila do pão para fazer a audição. Só que eu já tinha contato direto com o produtor, né? E aí eu mandei um e-mail muito, muito malandro, falando assim, ô Billy Bond, né? Falar, ô Billy, queria te agradecer pela oportunidade que você me deu aqui, mas já sabendo que estavam rolando os testes para o Les Misérables. E não citei o Les Misérables, né? E aí deixei quieto. E aí ele me respondeu e falou assim, ô filho, vem aqui fazer um teste e tal. Foi um pouquinho malandrinho ali, né? Tive um pouco de jogo de cintura. E o cara, claro, né? Ele já confiava em mim, já sabia que eu tinha talento, já me conhecia a essa altura e falou, cara, vem aqui fazer o teste, porque tem coisa aqui para você e a gente te paga a passagem, paga tudo. Então pagaram passagem, pagaram hospedagem. E aí, mas eu fiz o teste, podia não ter passado, né? Então não era garantia de nada. E aí fiz o teste, e aí os gringos aprovaram e tal, mas
Guilherme, muito sinceramente, naquela época era muito fácil passar, porque não tinha muita gente, sabe? Hoje, você vai lá disputar um papel, tem dezenas de pessoas disputando o mesmo papel. Ali eu estava disputando um papel, sei lá, com ninguém, porque não tinha ninguém. Tentaram lá botar um cara, uma celebridade, para poder ver se... Né? Às vezes o produtor tem isso, de convidar celebridades para fazer bilheteria, porque ainda eram projetos embrionários e pioneiros. Né? Começou com Rent, depois, legal, dá certo. Então vamos investir um pouquinho mais e trazer esse musical aqui que chama Les Miserables e ir para um teatro maior, que chama-se Teatro Abril, que hoje é o Teatro Renault, bora. E aí já rola uma ansiedade por resultado, por retorno e tal. Mas não tinha ninguém. Né? Então, assim, você convidar um cantor popular famoso, o cara não dá Vocalmente conta. não dá conta. Fica esquisito. A partitura é muito complexa, né? Você tinha que ter no caso do Les Miserables, você tinha que ter uma formação perto do lírico, né? Ou então uma voz assim bastante forte, assim, com uma força maior do que a nossa música popular no geral está acostumada a empregar, né, nas suas canções. Então, não tinha como esse tipo de artista assumir essa posição. E aí, claro, fui aprovado, deu tudo certo, pela pouca concorrência, porque eu já tinha um know-how assim, que era diferenciado mesmo, até mesmo em nível nacional, porque pouca gente até então tinha feito musicais, só tinha aquela galera que tinha feito musical. A única galera que tinha feito musical mesmo, assim, num nível bacana, tinha sido aquela galera do Rent, mas nem todo mundo que funciona para o Rent pode ser aproveitado no Les Miserables, exatamente por causa da forma de cantar diferente. Mas aí algumas pessoas migraram, né? O Marcos Tumura, o Jarbas, a Alessandra Maestrini, porque tinham vozes fortes, tinham personalidades fortes como atores e tal. Então, se montou um elenco bastante interessante. Como é que é essa sua rotina vocal para fazer um espetáculo desse? É isso, peça, casa, não tem mais vida? No começo era. Pô, cara, todo mundo indo tomar uma cervejinha. Vamos sexta-feira, vamos segunda-feira, que é o nosso dia de descanso oficial, né? Segunda e terça, vamos sair, vamos fazer um churrasco. Cara, eu não ia. Porque, poxa, lá no final, na última apresentação do domingo, já estava... Depois de ter ido no churrasquinho, depois de ter feito isso mais no México, né, que eu aprendi por erro, eu já senti um cansaço e tal, já é desgostoso, aí você não faz gostosinho. Então, por um lado era bom, porque eu sabia exatamente, eu adquiri uma disciplina assim monstra mesmo, assim, de aprender os meus limites da voz, da saúde, explorar, espremer a laranja até a última gota. Mas, por outro lado, também, depois eu aprendi a ceder um pouquinho, porque era gostoso sair e socializar e trocar ideia com as pessoas. Né? Então, mas isso foram muitos anos depois. Realmente, sei lá, quase 10 anos depois que eu fui começar a sair e socializar com as pessoas. Aí um outro protagonista que foi onde a gente se conheceu, que foi você fazendo A Fera. E devo confessar aqui que foi ali que eu falei, meu pai, como é que esse cara canta toda noite assim, essa voz? Eu lembro que eu ficava ali na coxia, foi meu primeiro musical, então eu ficava encantado. E para mim você virou uma grande referência. E eu falava, cara, essa voz, essa potência. E me emocionava toda noite, aquela área final de primeiro ato, que o castelo virava e você ali cantava. Eu queria entender como é que foi para você viver esse personagem que... não só vocalmente, mas também tinha a coisa do figurino, a coisa da prótese no rosto. Como é que foi para você essa experiência completamente diferente? Você já tinha ali a prótese do fantasma, mas a prótese da fera com certeza não tem nada a ver. Era pior, era mais incômoda, né? Eu era tão abusado naquela época da transição Fantasma da Ópera México, Les Miserables, que um dos fatores que mais determinou que eu viesse para o Brasil era saber que a Bela e a Fera ainda viria e que eu faria a Fera. Porque na minha cabeça eu ia fazer a fera. Então, assim, é um mindset, assim, sabe, tipo de ganhador total, assim, o papel é meu e, enfim, vai ser meu. E acabou sendo. E poderia não ter sido,
Poderia ter sofrido, ficar deprimido e tal, mas rolou. Mas o mindset estava totalmente focado na fera, porque eu pensava assim, quando eu estava fazendo o Fantasma no México, já tinha ido a Bela e a Fera, então não iria. Então não teria possibilidade de fazer esse papel por um bom tempo. Iria o Les Miserables, né? Depois, logo em seguida. Então falaram assim, se eu ficar no México, eu faço Jesus Cristo, depois faço Les Miserables, faço Javert no Les Miserables. Tava traçado o plano assim na minha cabeça. Mas aí eu falei, não, cara, quer saber? Eu prefiro ir para o Brasil e fazer o Javert e a Fera depois. Era esse o plano. Então, quando eu fiz a Fera, foi a realização de outro sonho, né? Porque eu já tinha, foi um dos meus primeiros, foi a minha estreia musical, foi a Bela e a Fera, se eu não me engano, foi Jesus Cristo Superstar, porque foi muito colado ali um no outro. E ali eu tinha feito o Gaston. E o Léo Neiva, que fez o Les Miserables comigo no Brasil, ele tinha feito a Fera. E eu achava aquelas canções da Fera, eu falava, pô, meu, eu quero fazer esse papel. Aí é muito lindo, né? E aí, tanto é que eu fiz 2 vezes, né? Eu fiz em 2002 e depois em 2009, quando teve o Revival, que a produtora Almali me chamou para voltar lá e tinha um desafio de fazer a Fera num dia e o Gaston no dia seguinte. Estava planejado assim, mas aí a temporada foi encerrada antes do planejado, então não deu tempo de cumprir esse desafio ali que a gente já estava meio que ensaiando. Então, cara, foi demais. Agora, realmente o figurino era muito pesado, era muito quente, e eu desidratava muito, então a minha voz ficava muito suja, ficava muito... Demorou um tempão, assim, sabe? Até... uma semana ali, 8, 10 dias para pegar o jeito e suar, e o batimento via lá para cima, porque você pesa, sei lá, 10, 15, 20 quilos a mais do que você pesa, então um passo assim, você dava 10 passos, parecia que você tinha dado 50, então o batimento subia, você ficava sem ar, ficava com a garganta seca, porque suava por tudo quanto é canto por causa do calor. Caramba. Aí quando eu acostumei, aí foi embora. Mas era ruim, porque quando eu ficava doente e ficava ausente do espetáculo, quando eu voltava, eu tinha que pegar o ritmo de novo, porque aí tinha que enfrentar tudo aquilo de novo. O peso, o calor. É igual a musculação, né? Você fica doente, você parece que murcha e tem que voltar, aquele músculo tem que trabalhar novamente, né? Exato. É uma coisa assim bizarra. E você é bom de teste? Você se considera um ator bom de teste? Como é que é seu teste, sua preparação para um teste, para uma audição? Ai, amigo, eu já tive fases boas e fases bem ruins. Cara, porque assim, se você não vai para o teste também, o teste acho que às vezes é mais importante do que a estreia, né? Porque é no teste ali que você ganha a oportunidade de estar na estreia, né? E às vezes não tinha tempo, né? Não tinha tempo. Não tinha, você tá lá na loucura e tal, você tá cheio de compromisso, e aí de repente... Te mandam 8 páginas de música para aprender, texto... Você recebe o material 3 dias antes, que a gente sabe como é que é. E aí você tem que chegar lá de cor. Eu falei, meu, de cor é sacanagem, né? Sacanagem. 7 páginas de texto com 3 canções? Não dá. Impressionante. E então a gente vai lá, faz o melhor. Às vezes você tá com a voz cansada, né? Porque você tá em cartaz... E aí tá lá morto na farofa, trabalhando no limite, ainda tem um testezinho. E aí só de ensaiar para fazer aquele teste, você já pronto, já gastou o que tinha ali. Já gastou a pilha. Então você chega lá. Então eu já fiz testes horrorosos, testes surpreendentemente bons, mas geralmente quando eu estava trabalhando não era nem sei lá, metade do que eu poderia dar, 60% do que eu poderia dar. Por causa dessa questão, né? Você trabalha ali no limite, no talo, né? Então, realmente, eu lembro de um exemplo, só para falar de um fracasso total, né? O Rei Eu, porque eu estou confundindo com o Rei Leão, né? Não, é o Rei Eu, que era do Jorge Tacla. Jorge Tacla. E aí eu fui fazer o teste. O primeiro teste eu fui super bem. Aí ele ficou assim encantado, falou, poxa, você me surpreendeu, você fez um teste incrível. Plá, toma aí, 10 páginas de coisa para aprender. Você volta na quinta-feira, se não era na terça, você volta aqui na quinta-feira e você faz.
Aí eu procurei a Katia Barros, fiz um trabalho corporal, não sei o quê, me preparei mó lindo, assim. E aí chega lá, foi uma desgraça, que eu esqueci a letra. E aí eu fiquei nervoso, ansioso. Foi uma desgraça, um fracasso, um fracasso. A Tânia, assim, com a cara de piedade. Tânia Nardini, né? Com a cara de piedade pra mim. Falei assim, oh, meu Deus, coitado. Foi tão bem no ano E do o teste. o Jorge tentando dar uma força ali, já falando assim, não vai rolar, mas não vou dispensar o coitado. Você vê que ele deu um duro. Por causa disso, né? Você tem pouquinho tempo para se preparar. Miss Saigon, meu teste também foi horroroso, desastroso. Então tem teses assim que foram bem desastrosas. Então só para não, para quem estiver vendo a entrevista, que tem coisa assim que você faz muito mal e é bom esquecer, mas é bom também citar. Faz parte, desapega e vai embora. Se você tivesse que escolher entre um musical cheio de caracterização como a Bela e a Fera ou um Bob da vida em Priscila, Rainha do Deserto, qual que você escolheria? Hoje o Bob, sem dúvida. Manda um Bob aí. O Bob entrava só no final do primeiro ato. Cara, eu ficava Quantos lá livros no você primeiro leu durante a temporada? Cara, eu li Game of Thrones 1, 2, 3 e 4, pra você ter uma ideia. Game of Thrones, que é um calhamaço assim, de 800 páginas de cada volume. 3.200 páginas num ano de temporada. Então foi assim, foi gostoso e tal. Mas é claro que, poxa, Fantasma, Bela e a Fera, o próprio Cats também, que tinha uma maquiagem assim, uma roupa pesadona, quente. Cara, foi muito legal de fazer, exatamente por isso. Porque era desafiador, desesperador você se encontrar ali, você transformar aqueles elementos numa coisa que era uma extensão do seu corpo e não um problema para você. Me fala um pouco sobre essa temporada sua em Portugal, o que te levou a Portugal e como é que foi essa experiência? Porque tem essa falsa realidade de que vai ser muito mais fácil, porque tem suas dificuldades também, né? Chegar num país diferente, você que viveu no México, você sabe muito bem o que é isso. Como é que foi isso? Olha, isso foi uma decisão pessoal, né? Depois que a gente foi assaltado na Avenida Sumaré, eu e as minhas filhas não tinham nem 2. Uma não tinha feito nem 1 ano, e a outra tinha um pouco mais de 2 anos. E aí o cara quebrou a janela do meu carro, entrou no meu carro para pegar o celular que estava... Eu já nem deixo mais o celular na janela, né, quando eu estou dirigindo, eu deixo no meio. Porque quando deixo na janela, o cara vai lá e... Se a janela estiver meio aberta, ele mete a mão e leva. Se a janela estiver fechada, ele quebra o vidro e leva também. Mesma coisa. Ele vê o brilhinho do celular, do GPS, e passa lá e pega. E aí eu já estava querendo morar fora há um tempo. E aí, não sei se você... Como eu já pensava em mudar, aparecia muita coisa nas minhas redes sociais, principalmente YouTube, essas coisas assim, de Canadá... muito forte de migrar para o Canadá e aí eu fiquei muito interessado no Canadá, fui para o Toronto conhecer, fiquei encantado, falei vamos para o Canadá, fizemos toda a papelada, 200 páginas de dossiê da minha vida, quem eu era, meus antecedentes criminais, um negócio assim bizarro, mas é importante, né? E aí eu apliquei, aí minha mulher falou, mudou de ideia, falou, cara, não quero não, é muito frio lá. Eu falei, você não podia ter me falado isso, sei lá, 4 meses antes. Quando estivesse na página 3. Nossa, depois de 200... Mas aí o lado positivo, né? Tudo tem alguma coisa que dá para se aproveitar. Foi dessa ideia que eu resolvi escrever a minha biografia, porque eu fui cavucando coisas ali que eu falei, poxa, então vamos escrever um livro, e foi uma aventura lá à parte. E aí veio Portugal, né? Porque falou, poxa, onde que não é frio, que é seguro, que a vida é boa, que tem qualidade de vida, nananana. Portugal. Mas eu tinha um certo preconceito com Portugal, não sei por quê. Não sei por quê. Não faz o menor sentido. Nunca nem tinha ido a Portugal, nem a Lisboa, nada. E eu achava que Portugal era... Por que Portugal? E aí eu falei, por que não, né? E aí fui para lá, fiz umas ações, lancei livro lá, também, inclusive, e ali fiz contato com amigos brasileiros que estavam morando lá, e eles falaram, cara, aqui é assim, é difícil, aqui não é como no Brasil, que tem muita coisa, teatro musical aqui não tem muita coisa, nananana.
No final das contas, amigo, tudo deu certo, assim. Eu fui abraçado por uma empresa lá que chama-se Yellow Star Company. E aí fiz ali um show em conjunto com Carolina Puntel, que também trabalhou em muitos musicais em São Paulo e no Rio de Janeiro. E nós fizemos assim, nós montamos um espetáculo, organizamos repertório, cena, tudo, a coisa toda. Chegamos lá pro produtor e pro diretor, que também era diretor, prontos. E ele falou, comprou a ideia e apostou. Mas realmente, assim, foi um ano assim de muita dificuldade por estar afastado de São Paulo, né? Que é um grande polo mesmo, cara. É nessas horas que a gente fala assim, reclama. Ah, é porque São Paulo isso, São Paulo aquilo, porque não... Mas, olha, então sai pra você ver, vai embora pra você ver. Então, perdi um pouco o contato com a cidade e tal, mas as coisas lá deram muito certo, eu tive muitas experiências legais, fiz um show de final de ano assim, com uma orquestra gigantesca na Ilha da Madeira, num cassino, que foi uma coisa inesquecível, uns músicos bizarros, foi grandes experiências, grandes oportunidades para quem estava lá chegando, para quem estava em seu primeiro ano num país. Porque por mais que você tenha uma carreira, quando você chegar lá, quem é você? Né? Do zero. Então foi também um exercício muito legal, positivo, não falo assim, foi tão humilhante, não foi nada disso. Foi bem engrandecedor, foi um exercício de humildade também, né? De recuperar um pouquinho, sabe? Botar os pés no chão um pouquinho e falar assim, poxa, eu acho que eu preciso entrar em contato com coisas minhas lá do início da carreira, que se perderam ao longo do tempo, com a experiência e tal, e entrar em contato com esse meu lado, trabalhar e superar isso tudo de novo. Mas a grande dificuldade foi realmente a identidade cultural, né? É um país assim que, comparado, por exemplo, à Alemanha, comparado à Noruega, outros países da Europa, é muito mais fácil, né? Não tem o entrave da língua, né? Por mais que você não entenda lhufas do que os caras estão falando quando você chega lá, porque eles falam muito diferente, de um jeito muito natural deles, e quando eles falam do jeito deles natural, a gente não entende, tem que falar devagar. Mas aí depois você pega rapidinho, você pega o jeito. Daqui a pouco eu já estava falando com sotaque, porque eu estava me obrigando a treinar o sotaque deles, porque eu tinha plano de morar lá até o final da vida, para dar segurança para as minhas filhas. Mas aí foi dando um troço, foi dando uma saudade, foi dando... Aí eu via lá o Prêmio Bibi Ferreira, transmissão ao vivo no Instagram. Falei assim, cara, nunca pedi o Prêmio Bibi Ferreira, que saudade. Aí fizeram uma homenagem a uma das minhas filhas que faleceu tão novinha, de câncer. Aí deu uma emoção no coração. Aí eu lembrei do pai dela, que nos recebia na casa dele, lá no Rio de Janeiro, na temporada do Rio. E aí que foi dando uma saudade, foi dando uma saudade, foi dando uma saudade. Falei... Meu Deus do céu, mas aí tudo bem. Eu falei, não, saudade é saudade, mas eu tô aqui, eu vim aqui com esse propósito, agora eu vou até o fim. Eu tô sentindo isso porque eu ainda tô naquele período de 2 primeiros anos, né? De adaptar e finalmente me estabelecer. Que também já estudei isso, né? Que você demora um tempinho. E aí veio a pandemia, né, meu amigo? Não ajudou ninguém, né? Cara, já não ajudou ninguém. Agora, quem é imigrante e que está longe dos seus entes queridos, longe da família, me deu saudade demais. Eu estava determinado a continuar lá, que uma hora a pandemia ia passar, ia ficar tudo bem, a vida ia voltar ao normal, e já quanto tempo já faz que estamos nisso? Não dá, E nem sabemos não quando vai voltar, nunca. Né? Mas foi legal, cara. Não me arrependo. Depois que passou a raiva, 2, 3 dias depois, eu falei assim, amor, você tem razão, eu tô até animado. Eu tô até entusiasmado de pensar. Quando eu pisei o pé aqui, eu falei assim, os brasileiros que me desculpem, meus conterrâneos, eu falei assim, eu vou voltar pro Velho Oeste, né? Então tá. Porque quando você fica europeu, você fica um saco insuportável. Ai, que absurdo. Brasileiro, só no Brasil mesmo, né? Só no Brasil. Você fala, você como se você não fosse brasileiro, né? Mas quando eu voltei pro meu Velho Oeste, cara, eu fiquei tão feliz, tão contente. Falei, cara, com todos os problemas, é meu, eu nasci aqui. Eu ligo ao rádio, eu sei
quem são os artistas, eu me identifico com a música. Eu vejo o Jornal Nacional, nem vejo o Jornal Nacional, mas eu ligo, tá passando o Jornal Nacional, eu falo, o Jornal Nacional, sabe, eu sei quem é o repórter, sabe, quem é o âncora. Lá não. Então essas pequenas coisas. E me fala um pouco desse seu lado professor, de ajudar as pessoas a encontrarem a própria voz. Eu não sabia desse seu talento. É algo que você desenvolveu há anos atrás e hoje em dia, na pandemia, virou seu foco maior é esse, ajudar pessoas a encontrar a própria voz. Sim, porque assim, eu dou aula há mais tempo do que eu faço teatro musical. Então, só que eu sempre dava aula de canto como uma coisa para distrair a cabeça entre espetáculos, uma coisa para complementar a renda, uma atividade assim que não era a minha principal. Cara, mas eu juro para você, eu gosto muito de dar aula, sempre gostei, sempre fui muito apaixonado por aula. Tanto que um dos primeiros cursos de teatro musical assim profissionalizantes do Brasil, que foi a gente fundou para o SESI São Paulo. Então, fui para os Estados Unidos, conheci 5 universidades das mais importantes de teatro musical, fui para a Inglaterra, conheci 3 instituições educacionais das mais famosas também. Então, eu sempre tive muito ligado à questão educacional, como professor no primeiro momento, depois como criador de um curso junto com uma equipe, claro, não foi só eu, né, que era apoiada pelo Ateliê de Cultura. E aí criamos esse curso, e aí depois voltei a dar aulas, só que aí nasceram as minhas filhas, e aí na possibilidade de dar aula em casa, particular, e como eu tenho um bom nome, uma boa credibilidade, e sou bom professor, não falo isso sem modéstia nenhuma, claro que tem muitas coisas para melhorar, mas eu sei que sou bom naquilo que eu faço. E aí, como eu tenho essas qualidades, o preço da hora-aula, mais do que quando atingi um determinado número de alunos, eu falei assim, poxa, agora para aceitar um trabalho no teatro, tem que, pelo menos, superar esse ganho que eu tenho como professor particular de canto. Mas aí a coisa foi degringolando, foi crescendo, aí eu fui tendo mais alunos. E aí, quando eu tinha muitos alunos, eu comecei a fazer projetos de teatro amador, botar esse povo para estar fazendo grandes números de teatro musical de forma amadora. Aí foi crescendo, aí havia planos de produzir musical, que aí foram interrompidos porque eu fui para Portugal. Em Portugal, continuei dando aula para a maioria das pessoas, todo mundo ficou comigo. Ali perdi uns 20% dos alunos e todo mundo ficou comigo online. Então, quando eu dava aula de canto online para a maioria dos meus alunos do Brasil. Tinha 2 ou 3 alunos presenciais em Portugal e todo mundo do Brasil online. Quando estourou a pandemia, falei, não muda nada para mim, né? Não mudou nada. Então, cara, foi muita sorte também. E aí eu desenvolvi uma capacidade de entendimento da internet, de dominar ferramentas e o Zoom e não sei o quê. E comecei a fazer clipes. E aí você entra lá no meu Instagram, eu tenho vários clipes caseiros. O último deles eu peguei uma aluna minha que passou para New York University, passou para Tisch, que é um grande programa de teatro musical. Está lá entre os 3 maiores do mundo, ela foi aprovada. Tem uma aluna minha de Portugal que é bizarra, assim, ela é médica, mas ela canta muito. E tem um aluno meu do interior de São Paulo. Então, cada um num ponto, assim, sabe, do globo. E a gente fez um projeto muito legal. Então, isso vai me dando um negócio, um ciricutico, fala, cara, tá muito legal isso, tá muito gostoso. E aí o combustível, o tanque não baixa nunca, né? O combustível tá sempre com o tanque cheio para ter novas ideias. E eu pensei em fazer um curso online. Eu falei assim, cara, mas tá cheio de guru querendo vender curso e fazer curso, e tudo é curso agora. E não vou entrar nessa. Mas eu falei assim, aí a Carol, que é da minha equipe, falou assim, por que não, Saulo? Você não fala essa linguagem? Você não sabe dar aula? Você não sabe falar para uma câmera? Sei. Então por que você está... O que te impede? E agora eu estou 100% focado nisso, meu amigo. Então, sabe, passando dias e dias gravando, tentando passar esse conteúdo o máximo que eu posso, porque existe uma linguagem muito diferente, né, da aula presencial para a aula online, para um curso que é gravado. Então, eu sinto uma responsabilidade muito grande de deixar claro no gravado
o que seria muito mais fácil explicar no presencial ou ali me conectando com a pessoa. Né? Porque é aprender a cantar, não é aprender a fazer conta. Sim. Não é aprender... É uma coisa muito subjetiva, né? Então... Agora, o que eu posso ensinar de objetivo? Porque eu foco no objetivo, né? Escalas, maiores, menores, cromáticas, pentatônicas, vocalizes, qual o objetivo do vocalize, quais os exercícios musculares que você pode fazer para se desenvolver como cantor. Então, é uma delícia, porque sabendo da linguagem de internet, do gravado, eu vou mais para uma coisa objetiva e aí desenvolvo em paralelo um programa onde você pode desenvolver o subjetivo num outro tipo de conexão que não seja o gravado. Então, assim, estou muito focado e está muito gostoso, estou muito afim de fazer um trabalho bem feito. Queria fazer a última pergunta, que é uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast, que é a seguinte: Tá. Você, Saulo, se você pudesse voltar lá atrás para aquele jovem que tem, né, sua primeira grande oportunidade no teatro, se você pudesse olhar no olho dele hoje, com toda essa experiência, o que você diria para ele? Ai, meu Deus. Eu diria para ele assim, meu, para de achar que esse é o seu primeiro e último trabalho. Porque quando eu estava lá no início, eu falava assim, meu Deus, eu tive a oportunidade com o Fantasma da Ópera, e agora? E quando acabar? Cara, nem tinha estreado direito, eu já estava pensando quando ia acabar. O que vai ser na minha carreira? E, meu Deus, eu vou ficar desempregado? Aí, de repente, estava no Les Misérables. Aí eu falei, puta, legal, estou no Les Misérables Brasil. Não, depois, isso não der certo, isso eu não passava Bela e a Fera, porque ao mesmo tempo que eu sou abusado, né, também eu sou cheio das inseguranças, lá como na todos. frente, né? Eu fico ali sofrendo ali pela frente, né? Então, pra você ter uma ideia, demorou uns 5, 6 anos para eu falar assim, tá, é isso que eu faço, essa é a minha profissão. Eu sou bom no que eu faço. Porque eu achava que era uma coisa que era passageira, que ia acabar, e que depois eu ia voltar para a fila do pão ou sei lá, para o desemprego. E não, foi muito legal tudo que aconteceu comigo, mas eu morria de medo de acabar. Então eu falei assim para mim, relaxa, que vai dar tudo certo. E continua fazendo o que você está fazendo. Seja legal com seus companheiros, treina aí bastante, tenha ética de trabalho. Para algumas pessoas é mais difícil ter, não sei, é uma coisa cultural, de criação, mas para mim eu sempre tive isso com os meus colegas, tanto no palco quanto fora do palco. Então, continua assim, porque isso é muito importante, inclusive isso às vezes é mais importante do que o seu talento, então administra bem essa ética de trabalho, esse carinho, essa generosidade e essa seriedade ao mesmo tempo. E relaxa que vai dar tudo certo. Eu falaria isso. Obrigadão, viu, Saulo? Eu espero que imagina, Gui, eu que agradeço. Em algum palco da vida aí pra gente fazer um lindo espetáculo e levar essa arte. Eu seria demais. Eu acho você tão assim proativo, você faz de tudo, você é um cara assim que eu sou assim também, e eu admiro muito quem faz esse tipo de que tem esse tipo de mentalidade de se reinventar, arriscar, procurar, pesquisar, estudar. E você já fez de tudo, né? Já foi morar em Londres, já fez musical, já fez televisão, já fez publicidade lá em Londres. Tem que se jogar. Criou um podcast maravilhoso, conseguiu convidados relevantes, está fazendo um negócio muito bacana, uma série muito bacana. Então, olha, muito obrigado, muito honrado pelo convite, muito feliz mesmo. Espero que tenha contribuído aí para os episódios e te desejo toda a sorte do mundo, viu?